Vamos lá então, pegue o seu papel e caneta, porque a partir de agora vamos falar sobre separação. E eu sei que é um tema que nem todo mundo gosta de falar, ninguém gosta de pensar. Porém, eu vou trazer aqui para você muito da filosofia estoica, o estoicismo, que é uma filosofia que eu gosto muito e que é uma filosofia extremamente prática. Aliás, hoje a gente começa a mentoria Coragem Estoica. Se você quiser entrar, só escrever aqui Coragem Estoica para você receber o link, tá bom? Se você quiser participar. Esse assunto, ele é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas fingem que está tudo bem. As pessoas fingem que podem superar esse desajuste no relacionamento e que podem sobreviver a isso. Só que elas não entendem que tudo se trata, presta atenção, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos a partir desse ponto de vista, sobrevivência. E para você sobreviver, a tua mente precisa que você tenha energia. Energia. E quando você se desgasta em uma relação, onde você briga o tempo todo, onde você se sente desvalorizada, onde você não tem ânimo para estar ao lado daquela pessoa, você está perdendo o quê? Energia. E quando você perde energia, você não tem foco. Quando você perde energia, você precisa repor essa energia, que pode ser através da comida. Então talvez o seu excesso de peso, por exemplo, tem a ver com o quê? Você está comendo demais porque você está gastando muita energia por conta de um relacionamento que já acabou. E eu quero que você tenha a consciência sobre isso daqui, ó. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Toda história. E os estoicos falavam muito disso, sobre essa impermanência da vida. A vida é assim. O que você tem hoje, você pode não ter amanhã. E eu sei que talvez um relacionamento para você, principalmente quando a gente fala de um casamento, ele tem alguns significados. Como, por exemplo, nossa, agora eu não serei mais abandonada. Nossa, agora eu não serei mais rejeitada. E você acredita que essa história, ela tem que ser para sempre. E claro que seria incrível, seria muito legal que todas as histórias de amor fossem como as histórias cinematográficas, né? Sabe aquela cena, por exemplo, aquela cena que muita gente fala, nossa, eu quero ficar velhinho ao seu lado, para que a gente sente lá na praia e veja o pôr do sol. É lindo isso. Escorre até uma lágrima aqui. É lindo. Só que isso nem sempre vai acontecer. Tomara que aconteça com você. Eu também, eu sou casado com a Janu, tomara que aconteça. Mas eu não fico preso a isso. Entende? Porque pode ser que não aconteça. Essa é a impermanência da vida. Porque a gente precisa aceitar, presta atenção, que nem tudo está no seu controle. Nem tudo está no seu controle. Você controla poucas coisas. Isso a filosofia estoica diz muito. Você controla poucas coisas. O que você pode controlar? Os seus pensamentos. Você pode controlar os seus sentimentos. Você pode controlar as suas ações. Além disso, as suas decisões, claro, as suas escolhas e decisões, além disso você não controla. E às vezes você fica contando histórias para você, para permanecer numa relação, por conta das tuas, e eu quero que você escreva aqui, feridas emocionais. Feridas emocionais, feridas que são suas e que fazem você permanecer numa relação que está te adoecendo. E aqui, presta atenção nessa reflexão. A sua felicidade não deve ser sacrificada em nome de um compromisso que já perdeu o seu significado. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não pode sacrificar
a tua felicidade por um compromisso que já não tem nenhum significado para você. Permanecer numa relação falida só vai te adoecer. Permanecer numa relação que te desvaloriza só vai te adoecer ainda mais. Essa ideia de que as pessoas precisam ficar casadas até que a morte te separe é um conceito que cada vez mais perde força. Eu entendo e eu sei, e aqui eu não quero nem entrar nesse assunto, eu sei que cada um tem a sua crença, eu sei que algumas religiões pregam isso e eu respeito, mas eu não aceito. Existe você compreender, mas não aceitar. Eu, pelo menos, não aceito esse conceito de até que a morte o separe. Porque talvez você esteja vivendo dentro de um casamento e você já morreu há muito tempo e você não percebeu. Você talvez esteja morta dentro de uma relação apenas para manter algo que talvez nem você mesmo acredite. E para isso você vai precisar o quê? Ter coragem para mudar essa situação. E eu sei que você talvez acredite que coragem seja algo mágico que um dia vai acontecer na sua vida e do nada, bingo, você vai ter uma vida diferente. E aí sim você vai se separar. Não. Coragem, presta atenção, coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Coragem é ação com preparação. Escreva aqui. Coragem é ação com preparação. É você se preparar para tomar uma decisão e agir. Eu me preparo e ajo. Isso é coragem. Isso é coragem. Então, estar num relacionamento falido é algo extremamente perigoso que vai te adoecer ainda mais e que se você não tomar uma atitude, ninguém vai tomar. E é isso que eu quero que você perceba. Às vezes, até a outra pessoa vai tomar atitude antes de você e você vai se frustrar. Você vai ficar com aquela sensação de rejeição. Tudo bem? O que você precisa entender é que a tua permanência numa relação falida, ela te custa muito. Ela é um custo muito caro. É um custo muito caro. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para muitas pessoas que chegaram aqui. Deixa eu dar um bom dia para Paula, Tarcísio, a Maria, Rebeca Godoy, minha cunhada, seja muito bem-vinda. A Deise eu já falei. A Andréia, Delícias da Vodinda, a Eire, Sirlene, Cláudia, a gente está falando sobre separação. A Samara, bom dia, seja bem-vinda. A Sandra Cortez, bom dia. A Andréia também por aqui. Muita gente. Zenilda, Patrícia Kemi, bom dia, excelente. Agora, eu sei também, até por conta dos atendimentos que eu faço de hipnoterapia, que muitas pessoas, elas têm a consciência que o casamento já acabou. Elas têm essa consciência. Isso que é o pior de tudo, ela ter a consciência. Ela tem a consciência de que isso já não é para ela. Só que ela tem medo. E o medo principal é esse daqui, ó. O medo de se arrepender. Alguém aqui se identifica com isso? O medo de se arrepender. Nossa, e se depois eu entender que eu amava essa pessoa, e se eu entender que essa pessoa é a pessoa mais maravilhosa do mundo? O medo de se arrepender. E esse é um medo, presta muita atenção, é um medo imaginário. É um medo imaginário. E quando você deixa um medo imaginário controlar a sua vida, isso significa uma coisa muito importante, que você não está vivendo em presença. Você não está vivendo aqui e agora. E quando você está vivendo lá no futuro, imaginando uma hipótese de que você vai se arrepender, você muitas vezes está ignorando o que você está vivendo hoje. E isso aqui é uma coisa muito importante para você compreender. O que você está vivendo hoje deveria ser o seu guia
para essas decisões. Principalmente quando a gente está falando de um casamento, de um relacionamento amoroso falido. Tudo bem? Você precisa olhar. Por exemplo, se você é desvalorizado o tempo todo, se você é traído o tempo todo, se a relação é uma relação monótona, é uma relação de monotonia, tediosa, é uma relação de pouca evolução, porque a gente precisa entender, principalmente quando a gente está falando de um casal, o casal precisa evoluir. Quando esse casal não evolui, quando você percebe que não há como isso acontecer, porque a pessoa, e aí lembra do que eu te falei no início, você controla pouquíssimas coisas, você não controla as decisões da outra pessoa. Não fique iludida achando que você vai mudar alguém, você não muda ninguém. Ninguém muda ninguém, ninguém transforma ninguém. Ninguém, você decide mudar. A mudança acontece quando você muda internamente, aí sim você muda. Tudo bem? Então, você precisa entender que essa conta emocional, escreva aqui, conta emocional, ela precisa ser positiva. Imagine uma conta bancária, sua conta bancária. Se você abrir agora lá o teu aplicativo do banco, o extrato, vai ter um número lá, certo? Se esse número está negativo, você vai se preocupar, certo? E aí você vai criar maneiras de tirar aquele negativo para, no mínimo, aquilo tá zerado. Muitas pessoas estão vivendo em relacionamentos com a conta negativa, há muito tempo. Essa conta emocional está negativa há muito tempo. E sabe o que é o pior? Você tem aceitado isso como algo normal. Isso não é normal. Escreva aqui. Isso não é normal. Isso não é normal. Você viver numa relação com a conta negativa por muito tempo. Eu não estou dizendo que os relacionamentos são contos de fada, porque eles não são. Não são. Claro que tem os seus momentos, os seus altos, os seus baixos, mas você permanecer numa relação com uma conta emocional negativa por anos, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, esse medo de se arrepender é um medo imaginário. Na verdade, você deveria ter medo de não agir o quanto antes. Você deveria ter medo de permanecer conformada dentro de um relacionamento falido. Você precisa controlar esse medo. Você precisa controlar esse medo. E para você controlar esse medo, você precisa se preparar. Você precisa de preparação. Não tem mágica. Se você está aqui, aliás, quem está aqui pela primeira vez, diz eu para eu saber quem está aqui pela primeira vez. Para você que está me conhecendo pela primeira vez, não tem mágica aqui. Eu não vendo mágica, eu não vendo fórmula mirabolante. Eu vendo conhecimento e preparação. É isso que transforma a minha vida. É isso que faz com que eu ajude outras pessoas que se conectam a mim através dos meus programas, das terapias. Não tem fórmula mágica. Você precisa se preparar para isso. Para você controlar esse medo de se arrepender no caso de uma decisão de separação, você precisa ter preparação. E a preparação tem a ver com, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, que é o controle dos medos, é o controle dos pensamentos, é o controle das suas emoções, você não desiste. Porque o grande problema é o quê? É você desistir no meio do processo. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você não decidiu se separar? Quantas vezes você não decidiu que não dava mais para viver naquele sofrimento e você recuou e você voltou atrás? Sabe por que você fez isso? Porque você não estava preparada. Você não estava preparada para isso. Faz parte.
Não dá para você correr uma maratona que tem 42 quilômetros sem preparação. E uma separação, muitas vezes, é uma grande maratona. Você vai precisar se preparar para isso. Não fuja dos processos. Escreva aqui, não fuja dos processos. Às vezes a gente quer saídas rápidas. E eu sei que talvez você esteja num sofrimento muito grande. Mas você acreditar que vai ter uma solução mágica, você vai continuar se enganando. E você vai permanecer nesse sofrimento. E essa decisão, ela precisa ser sua. O momento tem que ser seu. E não fuja dos processos. E uma outra coisa muito importante, não confunda lealdade com a obrigação de ser infeliz. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Não confunda lealdade com a obrigação de ser infeliz. A vida, ela é muito curta para você desperdiçá-la vivendo uma relação que não te traz alegria, que não te traz realização, que só te traz desvalorização. A vida é muito curta para você desperdiçar o seu tempo apenas por uma lealdade que nem sempre é recíproca, que nem sempre vai acontecer do jeito que você imagina e do jeito que você merece. Eu acredito que o amor, ele precisa te acrescentar. Ele precisa trazer combustível emocional para você viver a tua vida, para você se realizar e não para ser uma fonte de desilusão. Porque quando você aceita um relacionamento ruim, você está o quê? Se mantendo nessa fonte de desilusão. Você está quebrando a sua autoestima. Você está dilacerando o seu amor próprio. E aqui presta muita atenção. Sem autoestima, você acaba perdendo a confiança em si. Você não confia mais nas suas ações, nas suas decisões, nas suas escolhas. Você se torna alguém muito insegura. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui, se você se identifica com isso. Você se torna alguém muito insegura. E essa insegurança faz com que você não haja. Faz com que você simplesmente paralise. E talvez hoje a tua vida esteja um caos, sem prosperidade, sem crescimento. Por quê? Porque a tua autoestima, ela está quebrada. Você precisa tornar essa autoestima de novo inabalável, forte. Porque aí do momento que você tem autoestima, você confia em si. Quando você confia em si, você age. E é a ação que gera a transformação. Sem ação não há transformação. Escreva aqui. Sem ação não há transformação. Então está na hora de você decidir para valer pela tua felicidade. Está na hora de você escolher a si. Escreva aqui, eu escolho a mim mesma. Eu escolho a mim mesma. Você precisa se escolher. Para de ficar caindo em historinhas acreditando que o outro vai mudar, que uma hora as coisas vão melhorar. Não vão. Para de usar os seus filhos como escudo, principalmente se você tem crianças pequenas. Para de usar os filhos como escudo. Você não tem ideia do mal que você está fazendo para eles. Você não tem ideia. E como que eu sei disso? Porque todo dia eu atendo de 2 a 3 pessoas na hipnoterapia e que uma pergunta que eu sempre faço: como era a relação dos seus pais como um casal? A maioria traz relações péssimas, ruins, brigas. E muitas dessas relações se mantiveram pelos filhos. Gerou um monte de problema para essa criança que hoje é um adulto. Um monte de criança. Um monte de problema.
Entende? Então para de achar que você está protegendo seus filhos. Não. É que você tem medo de se arrepender, você tem medo de agir. Por isso que para você controlar isso, você precisa ter preparação. Ô Gata, e qual é o momento certo? Qual é o momento certo para eu saber realmente que é a hora de eu separar? Que é a hora de eu decidir me separar? Eu gosto de usar isso aqui como parâmetro. É quando você não se sente mais valorizada na relação. Isso serve não apenas para relacionamentos amorosos, viu? Para qualquer tipo de relação que você tenha. Pais, irmãos, amigos. Quando você não é mais valorizado nessa relação, esse é o momento certo para você seguir a sua vida. Sabe por quê? Presta muita atenção. A falta de valorização é um buraco sem fim. Porque essa falta de valorização, ela detona a sua autoestima. E sem autoestima você não confia em si, sem confiar em si você não age. E a sua vida paralisa. Você aceitar ser desvalorizada todos os dias está te matando lentamente. Você não reagir a isso está te adoecendo cada vez mais. Você não merece isso. Você não pode aceitar que uma relação te desvalorize todos os dias. Não adianta você fingir que está tudo bem, não adianta você achar que está no controle, que uma hora isso vai se resolver, porque não vai. Somente você pode impedir essa desvalorização. Só você. O ato mais amoroso que você pode ter é se proteger nesse momento. Esse é o ato mais amoroso que você pode ter com você mesma. Tudo bem? Faz sentido? Você aceitar o desrespeito, a falta de valorização, é um buraco sem fim. E aqui eu quero que você entenda isso daqui, ó. O fim não é um fracasso. Porque cada início cada término é o início de algo novo que pode acontecer muito legal na tua vida. Para de olhar para essa relação que você teve como fracasso. Você talvez viveu coisas incríveis ao lado dessa pessoa. Talvez você tenha vivido coisas incríveis ao lado dessa pessoa. E foi uma história muito legal, mas terminou porque toda história tem um começo, um meio e um fim. E a gente precisa começar a aceitar isso. Quando uma porta se fecha, outras se abrem. E a oportunidade de um novo amor é mais uma dessas oportunidades. Às vezes você não está prosperando, sabe por quê? Porque você tem ao seu lado alguém que não está na mesma pegada que a sua. Você talvez esteja hoje com foco de realização, de criar dinheiro, de ter a sua independência, e a outra pessoa do teu lado não está nessa vibe. E a gente precisa aceitar isso. Ah, mas eu quero que essa pessoa também esteja junto comigo. Isso não está no seu controle. Isso não está no seu controle. Para de achar que você pode controlar todo mundo, que você pode mudar as pessoas. Isso não é seu. As pessoas só mudam quando elas decidem mudar. Somente quando elas realmente falam o seguinte: eu não aguento mais essa situação. É quando você olha para aquele sofrimento e você diz: eu não quero mais isso daqui. A Yoshi, nem sei qual é a vibe do meu marido. Pior ainda, hein? Pior ainda. Se você tá com alguém e você não sabe, né, o que ela quer, total desconexão, sim. Então, olha só. Se você tá totalmente desconectada, a ilusão é achar que uma hora você vai se reconectar. Entende isso? Isso é uma historinha que você conta pra você. Tudo bem? Fala, Danilo! Seja muito bem-vindo. Que legal você por aqui.
A Patrícia, e quando essa pessoa negativa é sua mãe? Mesma coisa. Você tem que entender que é a tua vida que está adoecendo. Se essa pessoa negativa é a sua mãe, o seu irmão, o seu pai, o seu amigo, o seu chefe, é uma escolha. É uma escolha. A gente precisa aceitar também, por exemplo, no caso de mãe aqui, como você está falando, Patrícia, existem mães narcisistas, mães tóxicas. Sabe por quê? Porque elas são tão seres humanos quanto você. Nós também podemos ser tóxicos. Nós não somos seres imaculados. Nós temos os nossos problemas, nós temos acho que o grande barato da vida é você se aprimorar todos os dias, né? Você buscar essa aprimoração. É você... aprimoração, não, acho que é aprimoramento, né? Falei, matei o português aqui. Esse aprimoramento, é você buscar esse aprimoramento sempre. Porque a gente precisa parar também de achar que nós não erramos, que nós somos seres imaculados e que somos sempre vítimas. Para uma pessoa narcisista existir, é porque a gente está dando esse espaço para ela. Tudo bem? Faz sentido? Você está dando esse espaço. E aí cabe a você romper com isso. Tudo bem? A gente precisa entender também nesse processo de separação que às vezes é a partir daí que a gente vai encontrar a nossa melhor versão. Eu já, assim, várias pessoas que passaram pela blindagem emocional, que passaram pela minha mentoria, que passaram pela hipnoterapia comigo, elas se prepararam, tomaram essa decisão, se separaram e elas prosperaram. E elas realmente... E a prosperidade não é apenas financeira, não. É a prosperidade na vida. A prosperidade vai muito além de dinheiro. Elas prosperaram na vida. Elas alcançaram seus sonhos. Por quê? Porque elas estavam perdendo muita energia numa relação ruim, buscando manter um autocontrole. Isso é gasto de energia. Elas estavam sendo desvalorizadas nessas relações e, claro, sendo desvalorizadas, elas não conseguiam agir. Elas não acreditavam mais em si. Por isso que você precisa recuperar a confiança em quem você é. Por isso que encontrar o amor verdadeiro começa com amor próprio. Escreva aqui, amor próprio. É assim que você verdadeiramente estará pronta para amar outra pessoa. Você vai amar a outra pessoa não para que essa outra pessoa supra as tuas feridas emocionais, mas porque juntos vocês vão construir algo. Porque juntos vocês estão conectados, indo numa direção. Faz sentido isso para você? Eu sempre uso esse exemplo. Eu vou fazer esse ano 19 anos de casamento com a Janu, mais os 6 de namoro. E a maior parte da nossa história, nós estivemos desconectados. A maior parte. De 2017 para cá, é que, digamos, a gente se alinhou. Por quê? Cada um precisou curar as suas feridas. Cada um passou pelos seus processos. E a partir dali, a gente começou a caminhar lado a lado. A partir dali, a gente começou a caminhar lado a lado. Entende? Então, você talvez precise olhar para si mesmo agora e se preparar para isso. E se preparar para mudar a tua vida. Faz sentido? Enquanto você não valorizar a tua história, enquanto você não valorizar quem você é e achar que você merece ficar numa relação falida, você só vai adoecer. Você só vai adoecer.
Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso fez sentido para você. O momento certo, você decide. Você precisa decidir. E você talvez se sinta insegura para decidir. Por isso que você precisa se preparar. Por isso que você precisa de preparação. É a preparação que faz com que você o quê? Tome uma decisão baseada em evidências. Ô gata, mas lá no futuro, não dá para você saber o futuro. Não dá. Pode ser sim que você se arrependa. Pode ser que você se arrependa e aí você queira voltar com a pessoa e a pessoa já está com outra pessoa. Sim, pode acontecer. Não dá pra gente fugir disso. Nem tudo vai acontecer do jeito que você gostaria. Ah, gata, mas eu vou sofrer, então eu não vou tomar decisão porque aí eu não sofro. Pois é. E aí você continua sofrendo do jeito que tá. É só você escolher sofrimento. Entende? O sofrimento é uma escolha. Guarda essa frase, eu quero que você escreva aqui. A dor é inevitável. O sofrimento, opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você permanecer no sofrimento é uma decisão sua. A dor, ela sempre vai existir. Em qualquer decisão, toda escolha é uma série de desescolhas. Quando você escolhe alguma coisa, você está perdendo outras. Agora, qual é a dor que você prefere? A dor daquela decisão momentânea vai doer, vai machucar, vai... Mas depois você se recupera ou você permanece no sofrimento? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, disse a Alessandra. Que boa, Alessandra. A Bruna, ficar é difícil, separar é difícil. Escolha o seu difícil. O incrível está depois da ponte. Exatamente. Difícil por difícil, escolha um difícil. Mas é melhor você... E aí você precisa olhar para a tua realidade com verdade, não com mentirinha. Você está num sofrimento há muito tempo. Quais são as chances reais disso mudar? Não o seu desejo. Eu desejo que o meu marido agora ele fique bonzinho. Isso é um desejo seu. Se esse marido não quiser mudar, ele não muda e ponto final. E para ele talvez esteja cômodo do jeito que está. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que escolher a si mesma. É você que tem que se escolher a partir de agora. Por isso que é tão importante você se priorizar. Não existe mudança de vida sem você se tornar prioridade da sua própria vida. Não existe. Não existe. Você só muda a sua vida quando você se escolhe e se coloca em primeiro lugar. E para isso você precisa também de preparação. Porque não é simplesmente eu falar e você agora se colocar como prioridade. Você precisa se preparar. E preparação é ter blindagem emocional. Se você não tem esse controle das suas emoções, você falha. Você desiste. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Olha lá. A israelita, preguiça de separação. Pois é, então permaneça no sofrimento. Não tem o que fazer. Se te dá preguiça se separar, ok. É uma decisão, é uma escolha. Mas para de reclamar. De verdade. Para de reclamar, porque reclamação, eu vou falar isso muito hoje na mentoria Coragem Estoica, inclusive. Eu já estou dando um spoiler aqui para quem vai participar. Reclamar é clamar novamente. E reclamar é você permanecer no vitimismo, achando que, por exemplo, uma separação ela vai acontecer magicamente, do jeito, né? Aquela coisa, talvez, sei lá, nem novela acho que deve ter uma separação tranquila, né? Não vai. É ruim, lógico que é, mas... E é o que a Bruna falou aqui. Vou até repetir o que a Bruna falou. Ficar é difícil, separar é difícil. Escolha o seu difícil. Simples assim. Escolha.
Tudo bem? Bom, amanhã tem live da blindagem emocional, claro, e falaremos sobre isso daqui, ó. Como parar de se sentir culpado. É o que falaremos amanhã às 8 horas da manhã. Aliás, eu esqueci de falar aqui, são os últimos dias das sessões de avaliação gratuita. Se você quiser uma avaliação gratuita comigo para entender um pouco aí da sua história, escreva a palavra aqui, avaliação, tá bom? Ou vai na minha bio, tem um link e você clica lá para preencher um formulário, tá bom? Aqui, se você escrever avaliação, você vai receber um link no seu direct, no seu inbox, aí você precisa só clicar e preencher um formulário para que você possa participar, para você começar o processo, tá bom? E são os últimos dias, tá bom? A Tuca, então, 41 anos juntos, ele não muda. E aí a gente não sabe se é amor ou costume. Então, olha só, isso aí é uma bela de uma historinha que você está contando para si mesma, Tuca. 41 anos ele não muda. Qual é a chance dele mudar depois de 41 anos onde ele não muda? A chance é praticamente zero, a gente precisa ver realidade, né? Aí cabe a você. Eu estou disposta a viver isso que eu já vivo há 41 anos? Ou eu vou buscar minha felicidade? Amor não é. Assim, é costume, você se acostumou. Na verdade, você talvez tenha medo de recomeçar. Você talvez tenha medo, né? Será que eu vou encontrar alguém? Talvez, ó, presta muita atenção. É numa separação que você encontra a si mesmo. É nessa ruptura que você se encontra. E esse é o encontro mais importante da vida. Não é encontrar outra pessoa. É você se encontrar. É você saber quem você é de verdade. Faz sentido? A Martim, eu escolho a mim mesma. Gratidão, mestre. Boa, que legal, fico feliz. A Tuca, sim, tem que baixar a app. Tem que baixar a app? Não sei. Ah, o Zoom? O Zoom. Isso. Para avaliação gratuita? Sim, é isso. Tem porque a gente faz pelo Zoom a sessão de avaliação, tá bom? Bom, é isso. Era sobre isso que eu queria falar hoje para você. Espero que você tenha refletido, leve essa reflexão pro teu sono, pro teu dia e comece a mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. A Zenilda, mas às vezes se você mudar, ao redor não muda também? Sim, às vezes. Às vezes. E bem às vezes. Se você ficar esperando que a tua mudança contagie os outros, é algo que não está sob o seu controle. Tudo bem? Não está sob o seu controle. Você mudar é importante, você se aprimorar, você se preparar, sim, é importante. Mas não faça isso esperando que os outros também mudem, porque senão você vai se frustrar. Tudo bem? A Patrícia, é verdade, tinha até esquecido o quanto gosto de música. E até das minhas unhas coloridas. Pois é. Olha só o quanto você talvez esteja se anulando, Patrícia, pelo outro. O quanto você está se deixando de lado por uma relação que não faz nenhum sentido para você. Tá bom? É isso. Obrigado, Tuca. Obrigado a todos que estiveram aqui. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Tchau.